E o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista ao podcast do jornalista Charlie Kirk nesta segunda-feira. Bolsonaro falou sobre seu retorno ao Brasil, expectativas para a política e fez críticas ao governo Lula. Há uma vontade muito grande por parte de muitos brasileiros para que eu retorne o mais rápido possível. Eu pretendo, nas próximas semanas, retornar e fazer uma oposição responsável contra o atual governo. Se bem que em 30 dias já fizeram muita coisa errada. Costumo dizer que o Brasil não precisa de oposição ao governo do PT. Eu tenho que continuar na política, né? Aquilo que eu me descobri um pouco tarde, talvez. Mas, por ausência de liderança de direita no Brasil, eu me vejo na obrigação de coordenar essas novas lideranças que têm surgido para que o Brasil não mergulhe de vez no socialismo ou no comunismo. O ex-presidente ainda revelou ter viajado para os Estados Unidos para se afastar do governo Lula, dizendo saber que o início da gestão seria bastante conturbado. Vamos lá, José Maria Trindade, o que achou, Zé, da entrevista? Olha, primeiro o presidente Jair Bolsonaro, ele surpreendeu quando ele fala aí da história de coordenar a oposição no Brasil, porque tinha essa demanda e está demorando demais. Na própria entrevista, ele diz que se surpreendeu com essa demanda. A ideia era realmente ficar fora ali nesse início do governo Lula, onde todo início de governo ele precisa se acomodar e aí depois, evidentemente, a oposição tem que fazer a sua parte. Em democracia, quando um prefeito, governador ou presidente da República ganha uma eleição, ele ganha para governar aquele mandato. O outro que perde, na verdade, ele está sendo eleito para ser a oposição. E Jair Bolsonaro, portanto, foi eleito para ser a oposição ao governo Lula. E ele deixou exatamente esse primeiro mês para o assentamento, definição do que cada ministro vai fazer. E agora ele diz sobre essa história, sobre a volta e sobre a coordenação da oposição no Brasil. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse aqui de que precisava do apoio e da atuação do presidente Jair Bolsonaro por uma lógica que todos nós conhecemos. Apesar de ser presidente do PL, Valdemar não coordena alguns deputados que, evidentemente, foram eleitos aí no comando Bolsonaro, com o discurso Bolsonaro. Esse grupo está no PL, assim, e ele é visível no PL. Mas não é só isso. O presidente Jair Bolsonaro vai encontrar um país diferente. Há, nesse processo atual, nesses últimos dias, uma ação do governo Lula para cooptar deputados do PL e do PP. É isso mesmo. Depois de garantir o apoio de partidos políticos com participação aqui na esplanada dos ministérios, o governo Lula está indo diretamente nos deputados e senadores dos partidos que apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então é preciso que ele venha para coordenar essa cobrança. A ideia é que ele seja presidente de honra do PL, que tenha um escritório que possa, portanto, iniciar um trabalho muito importante, que é o trabalho de oposição. Ele terá apoio do partido e terá um apoio muito grande pelo país inteiro. Não pode deixar para depois. Isso aí está sendo antecipado. Geralmente isso acontece 6 meses a 1 ano depois da eleição. Precisa da presença dele mesmo aqui e foi uma revelação, uma das revelações importantes durante essa entrevista. Cláudio Dantas. Eu não sou tão fã do Bolsonaro como o Zé Maria, mas eu diria que o anúncio de um retorno é um sinal de que talvez Bolsonaro tenha criado juízo. Eu disse ontem sobre a absoluta ausência de liderança que ele demonstrou quando perdeu a eleição para o Lula. Ele ficou em silêncio, desapareceu da mídia, não disse mais nada, não deu orientações para a sua militância, não deu satisfação para o seu eleitorado, 58 milhões de votos. Lula venceu com 60. 58 milhões de votos. Eleitores que ficaram à míngua de uma satisfação, de um agradecimento. Não só os 58 milhões de votos de eleitores, governadores que entraram na reta final na campanha e que foram fundamentais para esse resultado. Deputados, senadores que subiram no palanque, vários deles eleitos, outros reeleitos.
nenhuma satisfação, nenhuma liderança. A última vez que eu entrevistei Jair Bolsonaro, no Antagonista, eu perguntei para ele: o que você fará se perder a eleição? Ele disse para mim: vou voltar para Angra, para pescar, vou sair da política. Eu falei: o que você vai fazer com toda a sua herança aí, política, eleitoral? Já se sabia que ele teria uma enormidade de votos em função até do primeiro turno. Falei até: e o que será do bolsonarismo? Perguntei para ele, ele disse: não, bolsonarismo não. Bolsonarismo, eu não quero que tenha um bolsonarismo, eu quero que tenha uma direita forte. É o que todos queremos. Bom, disse que vai voltar, disse que vai coordenar uma oposição. É preciso que a gente se pergunte se a oposição quer que ele a coordene. E que oposição será essa? Será uma oposição democrática, responsável, ou será uma oposição aloprada? Ou a gente vai ter de viver mais 4 anos com briga de internet, de redes sociais, de acusações, de troca de acusações, de ofensas? Ou nós vamos fazer uma oposição para debater de forma séria e profunda as políticas públicas? Você, Mota... Eu conversei com o Paulo Guedes... Oi, pode concluir, Cláudio, perdão. Perdão. Conversei com o Paulo Guedes quando ele estava terminando o mandato dele. Perguntei: o que você vai fazer? Também não sabia. Agora está indo aconselhar, fez muito bem, está indo aconselhar o Tarcísio, que é um grande nome aí para 2026. Mas é preciso que o Bolsonaro, se realmente quiser fazer uma oposição responsável e democrática, se cerque não dos aloprados da internet, mas se cerque de pessoas capazes, técnicos, como ele tinha em alguns dos seus ministros. O Tarcísio foi um deles. É preciso que ele se cerque de gente que produza conhecimento, que faça essa fiscalização, esse shadow cabinet, que faça essa oposição diária. Vai falar do Banco Central, falou mal do Banco Central, mostra a consequência disso. Tem um projeto, um MP, para mudar o voto de qualidade do CARF. Convoca articulistas para dizer que aquilo ali vai arrebentar o mercado. Quer dizer, precisa haver coerência. Oposição não é só... O Bolsonaro tem um grande mérito, que ele tem a capacidade, ele é um líder popular. Ele tem a capacidade de arregimentar uma multidão. Isso é uma qualidade dele. E é uma qualidade que falta a qualquer outra liderança nesse campo da direita. Nós não temos nenhuma liderança que realmente se coloque com essa capacidade de arregimentar a população. Então, ele tem esse mérito, ele tem essa qualidade de conseguir se comunicar com a população de várias camadas. A classe média, as camadas mais baixas e também aquele eleitorado mais instruído. Basta ver o mapa da eleição, que ele venceu na parte mais envolvida, inclusive, do país, mas que junta centros urbanos com área rural. Isso é uma qualidade, isso realmente é um capital político enorme. O único capital político capaz de enfrentar o do Lula. Então, meu conselho ao Bolsonaro, que venha, que se cerque de gente competente, que faça uma oposição responsável e, acima de tudo, democrática, porque, infelizmente, a direita deixou a esquerda lhe roubar a bandeira da democracia. A esquerda, que apoia ditaduras. Vamos lá, agora sim, Roberto Mota. Diga, Mota. Eu acho que há diversos aspectos que nós precisamos analisar separadamente. O presidente Bolsonaro é um fenômeno político e eleitoral. Ele é um fenômeno de comunicação de massa, independente se você gosta ou concorda com as ideias que ele defende. Ele se tornou uma grande ou a grande liderança da direita brasileira. Para quem não gosta da expressão direita, então eu vou dizer, para quem não é de esquerda. Se você não é de esquerda, então o presidente Bolsonaro é uma grande liderança para quem não é de esquerda. Nesses últimos 4 anos, e eu ouço isso diariamente,
o presidente Bolsonaro fez milhões de pessoas despertarem para a política. Milhões de pessoas viram pela primeira vez na vida delas um presidente da República defendendo os valores nos quais elas acreditam de forma clara. E são valores, para milhões de pessoas, opostos às ideias que a esquerda apresenta todo dia. É a valorização, por exemplo, da segurança pública, dizer, né, que o lugar do bandido é na cadeia, e não dizer que o bandido é um pobre coitado que não teve oportunidade. É a valorização do direito à propriedade. Se a fazenda é sua, se a casa é sua, você que pagou, é sua, ninguém pode tirar de você. É a defesa da liberdade de expressão. Eu posso dizer o que eu quiser. A minha liberdade de expressão não está sujeita à aprovação de nenhuma agência checadora de fatos ou alguma entidade do governo. É dizer que os impostos no Brasil são extorsivos e tem que diminuir. Parar com essa conversinha de reforma tributária que é só mudar o nome dos impostos ou tirar de um lugar para colocar no outro. É falar da doutrinação no ensino, que chegou a níveis inaceitáveis no Brasil. As crianças não aprendem o que precisam aprender e só aprendem ideologia. Então, milhões de pessoas ouviram pela primeira vez um político que dizia essas coisas. Ora, é só um palpite, mas eu acho que essas milhões de pessoas não vão desaparecer e nem vão mudar de opinião. Eu acho que essas dezenas de milhões de pessoas que pensam dessa forma não vão agora adotar as ideias da esquerda. Quem critica o presidente Bolsonaro, e eu não estou criticando as críticas, eu só estou colocando em contexto, às vezes esquece das coisas que aconteceram recentemente no Brasil, das coisas que ainda estão acontecendo. Esse é um momento de incerteza, insegurança, instabilidade, onde todos nós temos uma certa dificuldade de saber hoje até onde vai a liberdade. Muita gente descobriu esses limites da pior forma possível. O presidente Bolsonaro continua sendo uma grande liderança política, por mais que isso incomode muita gente, por mais que os seus críticos façam críticas, às vezes justas, às vezes injustas. Não existe liderança perfeita, não existe político perfeito, não existe ser humano perfeito. Há outras lideranças importantes no cenário político brasileiro, né? Eu vou citar só duas aqui: Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, o governador Zema, de Minas Gerais, e uma série de outros políticos da nova geração. Mas, na minha opinião, ainda não há, nem dentro da direita, e muito menos fora dela, qualquer liderança que rivalize como fenômeno do presidente Jair Bolsonaro. E você, Thiago Pavinato, sua análise, Pavinato, sobre essa entrevista? Vamos lá, eu quero fazer uma análise bastante cuidadosa, sucinta, mas cuidadosa. E eu peço a sua atenção, porque eu sei que muita gente que está nos acompanhando agora pela rádio, pela TV, pela internet, pela Panflix, uma bela parcela, aliás, é uma parcela de pessoas que se entusiasmam com o presidente Jair Bolsonaro. Então eu peço a sua compreensão e a sua atenção. Eu peço para que você ouça com o cérebro e o coração, menos com o fígado. Eu tenho a péssima mania, senhores, de olhar os políticos eleitos que vivem com o meu, o seu dinheiro, e das pessoas que vivem com o dinheiro do Estado, porque quando elas compram qualquer coisa, elas financiam o governo e pagam esses políticos. Eu tenho a péssima mania de olhar políticos como empregados e não como meus senhores. Seja de direita, seja de esquerda, goste eu deles, eu não goste. Todos eles são meus empregados e é assim que eu gosto de olhar para eles e tratar deles.
Eu olho Lula como eu olho Bolsonaro, da maneira que eu olhei Temer, como eu olhei Dilma, FHC e Sarney. Político eleito para administrar a coisa pública, que é pública, é de todos, é minha, é sua e não é de ninguém. São meus empregados. Isso posto, eu quero deixar claro aqui que o Brasil entregou, no final de 2022, uma situação fiscal, financeira. Bolsonaro deixou para Lula um país com superávit que ele não tinha há 11 anos. Bolsonaro entregou para Lula um Brasil com uma dívida pública menor do que num período de 6 anos. Ele entregou um bom país a Bolsonaro. Mas mesmo assim, Bolsonaro fala demais e dá bom dia a cavalo. E as pessoas menos curiosas, elas têm medo das falas de Bolsonaro, muito embora sempre tivessem se beneficiado das ações, porque nenhum jornalista foi mandado para fora do Brasil, como aconteceu no governo Lula. Aliás, foi a primeira vez que nós tivemos um jornalista estrangeiro expulso do Brasil por falar mal de Lula. Então muita gente tem medo das coisas absurdas que Bolsonaro disse, mas todos nos beneficiamos das suas ações. Pelo contrário, essas pessoas menos curiosas, elas têm fé nas palavras de Lula, muito embora todos nós, inclusive essas pessoas, são prejudicadas pelas ações de Lula. Feita esta comparação, eu quero falar de líderes e heróis. Um herói para mim é meu pai, que quando eu tive um princípio de infarto, olhou para mim no hospital e disse, se eu pudesse estar sofrendo isso no seu lugar, eu sofria. Heroína para mim é minha mãe, que limpou privada para eu poder estudar. Herói para mim é o brasileiro que perde o emprego e tem que sustentar a família e não tem tempo para tirar um sabático, porque ele tem que se virar. Heróis para mim são as crianças abandonadas e postas para fora de casa que têm que achar sustento para não morrer de fome. Heroína para mim é uma mulher grávida que é abandonada por aquele que a engravidou e ela tem que trabalhar, cuidar da saúde e da saúde do filho e às vezes sustentar a família toda. Um líder para mim, um líder é aquilo que guarda uma semelhança com o herói. Um líder não pode ser um líder se ele não consegue ser líder dos filhos, líder da sobrevivência, líder da própria casa. Quando Bolsonaro diz, vou voltar, para mim é mesmo que quando Lula diz, vou pacificar. Quando ele diz, vou liderar, para mim é o mesmo que quando Lula diz, vou devolver a felicidade, porque o que me importa são as ações e não as palavras. Aliás, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de Jair Bolsonaro quando vejo ele dando entrevista para um podcast estrangeiro e se negando a dar entrevista a qualquer jornalista brasileiro, inclusive desta casa, desta emissora. Eu tenho vergonha quando um líder foge à luta. Eu tenho vergonha quando um líder não age como a minha mãe agiria, como meu pai agiu. E como agem os milhões de brasileiros que, quando perdem, não tem tempo para dizer não. E não tem tempo para prometerem que vão voltar a trabalhar, porque não existe a possibilidade de não trabalhar, de não continuar. O Brasil sob Bolsonaro, economicamente, foi melhor e tenho certeza que será incomparável aos anos de Lula. Mas Bolsonaro não é um líder.